Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando o meu convidado especialíssimo, mais um Provocação Histórica, vocês sabem, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas desde 2021 e além, desse mundo, vocês sabem, invariavelmente cheio de guerras. A condição humana poderia ser definida entre morte, impostos e guerra. E a essa altura, vocês já sabem, eu sou Lindener Pareto, um historiador e um professor de história, num Brasil que tem um tenso, violento, virulento passado pela frente. E desde 2021 estou aqui com vocês, o nosso grande público ICELER e além, fazendo provocação histórica para trazer aqui grandes nomes, convidados e convidadas que debatem efetivamente o que interessa, para desvendar, para desmascarar todos os mitos e ritos de todos os preconceitos construídos ao longo da história do Brasil e do mundo. Então vamos curtir, compartilhar, fazer aqui a palavra crítica da história, viajar pelo mundo, aleluia. Até porque hoje eu tenho um convidado aqui especialíssimo e esse convite eu estava devendo a ele e a mim mesmo e a vocês e ao Provocação Histórica. O meu convidado, ele durante muitos anos serviu a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele tem uma trajetória impressionante e, entre outras coisas e causas, mergulhando em diversas religiosidades, até se configurar e se consolidar como um sacerdote, líder religioso do Templo Pantera Negra em São Paulo. Ele que tem livros publicados sobre religiosidade afro-brasileira, seus ritos, a intolerância contra elas. Ele que está aqui, portanto, para debater efetivamente o que interessa nesses temas todos. Ele é mestre em ciências da religião, doutor em ciências policiais, ele vai falar tudo isso aqui pra gente, ele manja, sabe tudo de segurança pública. Eu tenho a alegria de receber finalmente aqui no palco do Provocação Histórica, Mário Filho, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, eu agradeço muito pelo convite, realmente é uma honra estar aqui, agradeço por toda a deferência e pelas palavras iniciais em minha homenagem, mas realmente estar aqui, eu acho que é um contributo ao Brasil e um contributo em especial às religiões ou às práticas afro-brasileiras. E será um prazer debater sobre isso e também, lógico, sempre envolvido com isso, a segurança pública. Totalmente, tem uma conexão profunda que ele vai narrar, que vocês vão ver brilhantemente. Mas antes da gente partir para ela, fala um pouco das suas origens, gênesis, né, enquanto um cidadão, digamos, não só de São Paulo, mas também das Minas Gerais, também do Brasil e do mundo. Em termos assim de heranças também, né? Uhum. Bom, a minha família é paulista. Meus pais são do interior de São Paulo, meu pai cortava cana até ele conseguir entrar na PM de São Paulo como soldado e chegou a capitão. A minha mãe, uma dona de casa, que depois fez um curso de enfermagem, se tornou enfermeira e se aposentou como enfermeira. Então eu vivi nesse mundo dos meus pais e nós tinha uma condição financeira bastante simples, muito humilde. E aí qual que era a nossa única alternativa? Estudar para concurso público, que era a única saída para as pessoas que não tinham uma grande contribuição financeira. Então acabei estudando para o concurso público e entrei na Força Aérea Brasileira aos 16 anos, em 1984. Caramba, você entrou na FAB, então, direto? Primeiro entrei na Força Aérea, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Fiquei lá por 2 anos e acabei saindo e vim para a PM de São Paulo como soldado. Fiquei na PM de São Paulo como soldado 1 ano e logo em seguida eu passei no concurso público para o Barro Branco, para a Escola de Oficiais, e me formei no Barro Branco em 1992 como aspirante, e aí minha carreira toda foi na Polícia Militar até alcançar o posto máximo de coronel. Então essa foi minha trajetória. Comandei, eu sou o único oficial até hoje que comandou todas as tropas especiais da polícia, o GAT, o COI e a Rota. Não há outro e não haverá outro. Então eu sou a mandorinha só que não faz verão, mas eu acabei tendo essa sorte de ser o comandante de várias tropas especiais e viver esse mundo das operações especiais muito de perto. Impressionante. E aí que
Então entra aquilo que a gente dizia nos bastidores, né? Que envolve, então, um acompanhamento direto da realidade brasileira, porque essas operações especiais e a polícia tem esse contato direto, como os professores têm, os médicos têm. Sim, né? sim. E aí você organiza tudo isso, é o chefe das operações, mas ao mesmo tempo lida com todas as contradições sociais. Sim, Né? nunca fiquei divorciado das questões. Há um problema sério que envolve as tradições afro-brasileiras. E esse problema é reflexo da própria cultura brasileira e também reflexo dos costumes brasileiros. Então, se você olha para a composição da população brasileira, 53,5% são de pessoas negras. E esse dado não se reflete em muitas questões quando nós olhamos para a sociedade no geral. Mas um lugar em que isso segue bastante próximo dessa realidade é a Polícia Militar, que tem um contingente de 54% de pessoas negras, que é formado por pretos e pardos. Mas é um contrassenso, porque muitas pessoas olham para o policial militar como se fosse o capitão do mato, como se ele fosse uma pessoa que deu as costas para a sua raça, entre aspas, que esse termo não existe, mas para de onde ele tenha vindo, se tornando uma arma do Estado contra o povo preto. Certo. E essa é uma luta que eu tenho tentado já há muito tempo encampar, de que o homem preto, a mulher preta, o homem negro, a mulher negra, devem ter espaços na polícia. Porque é somente com isso que a polícia militar, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, ela pode ter uma outra visão. Então, ocupar espaços, não só o espaço das praças, que a grande maioria vão se colocar entre as praças. Nos oficiais, infelizmente, logicamente, a maioria são de pessoas brancas, porque o acesso ao oficialato, ele é mais fácil para as pessoas que têm a cor branca, a pele branca. Então, enquanto nós não temos oficiais negros que trazem a visão e o olhar da população negra, há também um divórcio da realidade brasileira. Então, você vai encontrar isso entre os médicos, entre os engenheiros, em qualquer profissão em que as pessoas negras são minoria quase inexistente, o problema é o mesmo. Então, a polícia só vai ter realmente um lugar em que ela avalia a questão racial, tendo policiais militares em todos os postos delas, que são pretos, pardos, indígenas, não há como nós fugirmos disso. E é um problema, porque o concurso público, ele acaba tendo isso, mesmo que nós tenhamos uma cota, e a cota no concurso público para a Polícia Militar, de pessoas negras indígenas, mesmo assim, o número de aprovados não alcança a cota. E é um problema. Por que não alcança a cota? Por várias questões sociais. A alimentação de uma pessoa negra, ela é inferior à alimentação de uma pessoa branca, o que evita com que a pessoa tenha um alto nível de cognição. Então, a própria formação cerebral de uma pessoa que não tem uma boa alimentação, ela impede que a pessoa tenha um acesso melhor à escola, à cognição melhor. Então, tudo isso prejudica na hora de nós compararmos uma pessoa negra e uma pessoa branca. Então, tudo isso dá na Polícia Militar, porque ela vai lidar com todas essas questões. E aí eu fui sempre preocupado com isso, como lidar também com isso. Mas, como eu disse no começo, as religiões afro-brasileiras ou tradições afro-brasileiras, elas têm um problema porque muitas pessoas que a praticam não conseguem enxergar essa questão racial. E simplesmente são praticantes de algo que eles não têm noção da origem, não se preocupam em falar sobre isso, não gostam de discutir sobre isso, acham que quando eu, Mário, por exemplo, vou dar uma palestra e começo a dizer sobre a questão racial, que o meu discurso é mimimi,
que é só uma reclamação como as pessoas fazem. Então, é um problema também que nós enfrentamos no meio das pessoas que seguem tradições afro-brasileiras. E é um problema sério. Inclusive, pessoas que seguem tradições que vêm dos indígenas, que vêm dos negros, e são pessoas reacionárias, são pessoas de extrema direita, e o que eu não consigo entender como pessoas desse nível, religiosamente falando, acabam indo para esse contexto, abandonando qualquer ideia sobre as tradições afro-brasileiras. Então, é um antagonismo que a própria tradição afro-brasileira vive hoje, e nós precisamos discutir isso. Eu agradeço o ICL, agradeço a Lindener pelo convite para que nós pudéssemos participar e mostrar isso para as pessoas, porque, inclusive, esse espaço nos é podado. Quantas pessoas, além de mim, já veio aqui? Que fala de macumba, que fala de candomblé, que fala de umbanda. Por quê? Porque nós não temos espaço. E em que pese o novo censo divulgado agora sobre as religiões no Brasil mostrou que saiu de um patamar de 0,7% para 3%. Do último censo para o censo atual. Então, isso mostra que as pessoas que seguem tradições afro-brasileiras estão se identificando mais, assumindo o seu papel, e isso é importante. Então, esse espaço também traz esse reflexo de que é necessário que nós discutamos sobre isso, porque o Brasil ele é construído sobre essas tradições. E é esquecido, ainda mais com os movimentos mais reacionários que nós temos visto nos últimos 10, 12 anos, que refletem também essa perseguição. E a perseguição às religiões afro-brasileiras, ou às práticas afro-brasileiras, ela é muito grande, muito grande. Então, você não vê, por exemplo, ninguém da igreja evangélica tomando pedrada na rua, mas você vê pessoas da Umbanda, do Candomblé, tomando. Você não vê ninguém evangélico sendo xingado na rua por estar de terno e gravata, mas você vê um muçulmano trajado com a baia, que é a roupa, um vestido grande e um turbante na cabeça, sendo xingado na rua. Então, a visão essa xenofóbica, racista que nós temos, ela é apreendida na sociedade. E isso deve ser discutido para que isso mude. Então, os espaços que nós temos são diminutos. E é por isso que a nossa visibilidade é tão ruim. E eu agradeço por termos esse espaço aqui hoje. Opa, não, estamos juntos. E no que eu puder, sempre aqui no Provocação Histórica, no ICL, ajudar a dar visibilidade, a mostrar essa história inteira do Brasil, que também é África, também é indígena, né? Sim. Sempre procuramos aqui, desde 2021, trazer, mesmo que você tenha toda a razão, né? É impressionante como se você bobear, de repente só tem branco, só tem homem, né? Sim. Mas antes da gente entrar aqui nas definições do candomblé, da umbanda, das tradições afro-brasileiras, religiosidades afro-brasileiras, uma coisa que eu fiquei ainda bastante curioso para entender, né? Quer dizer, você tem toda a razão quando nos diz, e isso é histórico nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança Pública brasileiras, elas dão oportunidade a pessoas que não são herdeiras, tipo a minha família também, a sua, de ascenderem um pouco na vida e terem estabilidade salarial dentro de uma corporação. Sim. Então, não se trata de dizer, a polícia é matadora e assassina, se trata de dizer também, são pessoas que entram ali e têm um mínimo de dignidade, mas que também entram numa máquina de moer de um sistema que não é só a polícia, sim o Estado como um todo, Sim. uma história autoritária do Brasil. Sim. Como é que isso aparecia quando você liderava a tropa e via eventualmente, e você fez a devida crítica, né? Quer dizer, as pessoas veem os negros e pardos na polícia como capitães do mato, mas não necessariamente são, né? Não, mas veja, falar só de mim também fica muito egóico, egocêntrico, mas eu vou tentar dizer também, olhando para os meus colegas que também enfrentavam a mesma situação que eu enfrentei. Então, muitas pessoas especialmente pretas, elas não conseguem enxergar essa situação. Então, mesmo sendo alvo de piadinhas, de chacota, eles achavam isso normal. Como você vai encontrar várias pessoas pretas que vão dizer isso. Não, é só uma brincadeira, isso não tem nenhum tipo de maldade. Mas tem.
mas isso ficou tão café com leite que vão sendo aceitas essas afirmações sem se dar conta do que está por trás disso tudo, do racismo estrutural, da diminuição das pessoas que não são brancas. E isso eu também não discutia. Eu só acordei para isso em 2004, quando eu participei de um congresso que o Dr. Edio Silva Júnior, que na época era secretário de Justiça do Estado de São Paulo, um homem preto, e ele promoveu um congresso que abordava a violência contra religiões no geral. E aí vários grupos foram formados e eu fui representando as tradições afro-brasileiras. Na época eu pertencia à Umbanda e ao Candomblé. E eu fui para esse congresso. Chegando lá, eu comecei a ouvir pessoas da Umbanda e do Candomblé criticando enormemente as ações policiais, dizendo da invasão de terreiros, de como a polícia lidava com qualquer problema que envolvesse as comunidades de terreiro, e eu olhava assim para aquelas pessoas afirmando coisas absurdas no meu ponto de vista, mas eu nunca fiz isso, eu nunca vi isso acontecer. Aí o que eu fiz? Eu vou estudar. Aí entrei na pós-graduação na PUC, que falava sobre ciência da religião, e fui pesquisar esse assunto. Falei, não é possível. Paralelamente, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de segurança pública, para estudar também a mesma coisa, para ver como que o policial militar atendia a comunidade de terreiro, em especial nas ocorrências de perturbação de sossego público, que é a grande maioria da reclamação dos tambores, que o pessoal vai reclamar, do atabaque dos terreiros. E aí eu fui vendo como que era e entrevistei quase 500 sacerdotes, sacerdotisas de Umbanda e de Candomblé. E aí eu fui vendo, né? Mas nenhuma pessoa na minha pesquisa apresentou um dado concreto de que havia sido vítima disso. Nenhuma pessoa me falou, não, no meu terreiro foi invadido, a polícia entrou, quebrou os atabaques, bateu na gente, prendeu o pai de santo. Nenhum apontou isso. Apontaram sempre que ouviram dizer. E isso aconteceu. Então, nos anos 70 e 80, realmente aconteceu isso. Como a minha pesquisa foi mais recente, nos anos 2000, não havia mais o fato em si, havia a memória atávica. Era coisa da ditadura também. Sim, coisa da ditadura. Mas, porém, quando eu entreguei o meu mestrado, apareceu um caso. No Jornal de São Paulo, houve uma reclamação, a PM entrou, prendeu o pai de santo incorporado com um baiano. Caramba! E foi levado para a delegacia o pai de santo incorporado com um baiano que estava atendendo as pessoas lá. E aí me mandaram toda a reportagem, porque isso deu reportagem, me mandaram. E aí eu falei, puxa, não dá para encaixar agora mais no meu trabalho. Então esse foi um dos exemplos. Mas o que eu consegui levantar de coisas fáticas é que realmente, por muito tempo, a polícia foi utilizada para coibir qualquer reunião de pessoas pretas. Então, desde a época do final do Império, quando havia reunião de pretos ali na 15 de novembro, no Largo do Café, que era onde o pessoal preto se reunia, e a polícia, que não era a polícia militar ainda, era a força pública e os órgãos de segurança do município, a Guarda Civil, ia lá e quebrava todo mundo. Batia em todo mundo. Então, desde aquela época, os terreiros também sofriam a mesma coisa. Mas isso foi diminuindo em razão de uma série de situações que o Brasil foi vivendo e foi deixando de lado essa perseguição tão clara às religiões afro-brasileiras. Não que a polícia militar se voltou para elas com um olhar bacana, não. É só um olhar que não dava bola para aquilo. Mas quando ela era acionada para qualquer ação envolvendo um terreiro, sempre era mal educado. Então, isso que eu perguntava. No seu terreiro já houve denúncia de perturbação do servidor público? Já. A polícia foi lá? Foi. Como é que foi? Mal educada, não tratou a gente bem e tal. Então, isso que eu consegui realmente mostrar, que a polícia militar não atendia bem a essa comunidade. E aí eu perguntei para eles o que eles esperavam da polícia. E incrível, eles esperavam que a polícia fosse lá nos terreiros
ensinar para eles quais eram os seus direitos, que a polícia pudesse proporcionar para eles conhecimento jurídico para que eles não incorressem em nenhum crime. A prisão do sossego público, a lei do psil, qualquer coisa que eles queriam que os PMs que fossem orientassem, não desse bronca, levasse para a delegacia ou fizesse só o BO, mas sim que orientassem. A grande maioria pedia isso, que havia uma orientação. E eu coloquei isso para os meus comandantes do quanto a comunidade afro-religiosa ressentia dessa proximidade com a polícia militar. Ela não era contrária, e sim uma orientação. Não, queria que realmente houvesse uma interação, porque ele sabe do papel da polícia. E aí criou-se na polícia militar, dentro do Departamento de Direitos Humanos, um lugar que atendia essas pessoas. Porém, isso não durou 2 anos, acabou tudo, não teve mais essa ligação. Mas não foi para frente. Até, inclusive, eu fui o presidente de uma associação chamada PMs de Axé, que era para congregar os PMs que eram ligados a Umbanda, o Candomblé, que parece que não existem, mas são muitas pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, do culto de Ifá, enfim, as religiões ou práticas afro-brasileiras estão aí. E há um desconhecimento, inclusive, dessas pessoas, desse tipo de situação que eles vivenciaram. Inclusive, eu pesquisei também entre o público policial militar, de como era a relação dele, sendo uma pessoa que se dizia de Umbanda ou de Candomblé, nas relações do quartel. Péssimas. Péssimas, porque quando eles mostravam os fios de conta, os sinais de vestimentas, tal, havia crítica. Inclusive, eu faço uma crítica no meu trabalho aos PMs de Cristo, que hoje são uma associação fortíssima na Polícia Militar de São Paulo, e esses PMs de Cristo fazem uma cartilha... Neopentecostais. Sim, neopentecostais. Faz uma cartilha em 2004, dizendo que toda prática afro-religiosa é uma prática do demônio. Fazem uma cartilha e colocam lá as pessoas no inferno, o PM fardado no inferno. Você que segue a Umbanda, o Candomblé, ele fardado lá no vale do inferno, sendo queimado pela lava do inferno. Então essa cartilha rodou. A conivência de oficiais. Não, porque essa associação ela não é da PM. Ela é fora da PM, chama PMs de Cristo, só que é uma associação civil. Como os atletas de Cristo, lembra? Sim, a mesma coisa, só que reúne os PMs que são evangélicos. E essa cartilha foi editada, o jornal A Gacheta, na época, fez uma matéria contra isso e convidou PMs que fossem ligados à tradição afro-brasileira, que fosse para uma reunião lá para tentar colocar um contraponto a isso. E foi quando eu acabei sendo eleito para dirigir os PMs de Axé, para fazer um contraponto aos PMs de Cristo. Também tem macumbeiro também na Umbanda, não só evangélico. O macumbeiro também na polícia, não só evangélico. Mas também, mesma coisa, em razão da própria estrutura que a polícia militar faz, quando o evento foi lançado, a PM não quis nem saber. Eu mandei convite para todo mundo do alto comando da polícia para prestigiar, não mandou ninguém. Então só houve macumbeiros que participaram disso, alguns PMs que eram macumbeiros também participaram, mas não houve nenhum oficial do grande comando da polícia que fosse prestigiar, porque realmente era uma visão mínima sobre aquilo. Isso aí é porcaria, é coisa de macumbeiro, vamos nem saber disso, não queremos nem saber disso. Você chegou assim a dispor com os seus comandantes? Já tive 2 vezes em disposição, uma vez quando o meu comandante autorizou que houvesse culto evangélico no quartel. Aí eu pedi para ele para fazer uma gira de Umbanda no quartel, já que podia fazer culto evangélico, vamos fazer uma gira de Umbanda. Aí ele falou assim, eu não quero bagunça no meu quartel. Olha, a religião como bagunça. Então, para ele é bagunça. E uma outra vez, quando disseram que eu era um maluco por seguir uma coisa de preto. Aí você vê o racismo estrutural operando. Sim, inclusive eu passei por 2 situações como essa, né? Tanto na questão racial de uma coisa de preto, quanto porque a minha religião é o Islã, eu sou muçulmano. Então também eu comandava o comando de operações especiais e eu fui retirado do comando dessa tropa
porque disseram que eu era um líder muito poderoso, muito forte, e eu poderia levar a minha tropa a tornarem-se todos terroristas muçulmanos. Porque eu era muçulmano e eu poderia ser terrorista. E se eu fosse terrorista, eu levaria toda a minha tropa a serem terroristas junto comigo. E a tropa muito especializada, uma tropa muito bem armada, e eu poderia usá-los todos como terroristas contra o Estado. Fizeram isso? Fizeram e me mandaram embora e me tiraram do comando da polícia. E foi na época ali da estigmatização do mundo islâmico depois do World Trade Center, né? Foi 2007, que aconteceu isso. Foi 2011, né? Então foi antes disso ainda, mas já havia toda essa ideia do Islã como algo somente terrorismo, de coisa da misoginia e assim por diante. Já havia essa ideia. E esse meu comandante, ele sabia muito, desde o começo, quando eu assumi essa tropa, que eu era muçulmano, inclusive ele participou, eu estava fazendo um jejum do mês do Ramadã, ele me perguntou, ele me ofereceu um pedaço de rapadura numa operação que estávamos fazendo. Falei, não, obrigado, comandante, que eu estou em jejum. Aí perguntou, por quê? Aí eu expliquei para ele, falou, que bacana, e morreu o assunto. Depois de 3 meses, ele me tirou sob essa alegação. Brutal, né? Bom, você precisa voltar aqui um outro dia para falar só dessas questões cruciais que você viu dentro da tropa. Aliás, vale várias publicações, hein? Por que não, né? Vamos uma laça aqui do Mário Filho, que, entre outras coisas, né, é mestre em ciências da religião, doutor em ciências policiais, e ele também é um sacerdote do Templo Pantera Negra, né? Vamos falar um pouco para um público para além aqui dos especialistas, digamos, inclusive para esse que vos fala, né? A diferença entre Umbanda e Candomblé, qual é a conexão disso com o mundo africano, né? Ok, vamos lá. Então, o Brasil, ele é muito plural em práticas religiosas ou práticas espirituais. Depende de quem vai falar, se vai falar de religião ou de uma prática espiritual. Eu falo mais em prática espiritual do que religião, porque a religião é um construto ocidental, que não cabe para o africano, não cabe para o oriental. É algo próprio do cristianismo e próprio do mundo ocidental. A questão da religião, do que ela representa, das idiosincrasias da própria religião, daquilo que ela é, tal, isso faz parte do pensamento ocidental, que não abarca o pensamento africano ou o pensamento oriental. Então, nesse sentido, eu prefiro dizer práticas espirituais do que religiões. Mas, enfim, o Brasil é muito plural nisso. Então, num livro que eu escrevi, que chama O que é Religião Afro-Brasileira, que eu indico que as pessoas adquiram, porque custa R$10, R$10 na internet. Põe aqui, desculpa te interromper, Mário, põe aqui na tela, Voz de Minha Alma, Leozão da Massa, ó, o livro do Mário Filho sobre as religiões afro-brasileiras. Põe aqui também o chat no link. Então, R$10 é um pocketbook. Olha lá, ó. Religião afro-brasileira, Mário Filho. O que é o babá, Mário Filho? Tem a expressão. Tá, né? Eu vou explicar tudo isso daí. Tá. Então, aí, esse livro reúne algumas das minhas pesquisas para identificar as práticas afro-religiosas, as que existem. E eu falei, o Brasil é muito plural. Então, quando você pensa em religião afro-brasileira, você vai falar Umbanda e Candomblé, que é o que mais aparecem. Mas existem mais de 30 religiões ou práticas no Brasil. Terecô, Encantaria, Jurema, Catimbó, Jaré, a própria Umbanda, o Candomblé, culto de Gungun, culto de Ifá, culto de Ebé-Orum, enfim, são várias coisas que existem. Então, eu comecei na Umbanda em 1976. 76? No ano que vem eu faço 50 anos de Umbanda. Então comecei garoto levado a um terreiro de Umbanda pela minha mãe, em razão de problemas pessoais, que ela foi buscar um consolo num terreiro de Umbanda, que é Umbanda, a palavra Umbanda quer dizer cura. Cura. Então a Umbanda é a cura do quê? De qualquer mal. Então as curas dos males do corpo, do espírito, da alma, da mente. Então a Umbanda tem esse viés da cura de todos os males. E ela buscou um refúgio numa crise que ela vivenciou na vida dela, num terreiro. E me levou, que era o filho mais velho, para acompanhá-la. Na época eu tinha 9 anos de idade, foi a primeira vez que eu fui num terreiro de Umbanda e me apaixonei por aquilo.
criança vendo aquilo, o caboclo que estava incorporado, tinha caboclos e baianos incorporados. E aí o que é o caboclo e o baiano? São uma manifestação de espíritos ligados ao Brasil, especialmente indígenas, que são os caboclos chamados de pena, que são os indígenas, e os caboclos de couro, que são os boiadeiros, que são os vaqueiros, aqueles que construíram o Nordeste brasileiro. Quando você fala de caboclos, você vai sempre ter essa ideia desse Brasil utópico do indígena bonzinho, católico, que se converte ao catolicismo, que abandona a prática ancestral e se torna o Peri da Ceci do Zé de Alencar. Então, romantizando completamente. E a Umbanda nasce nesse contexto. A Umbanda nasce no nacionalismo histórico, no início do século XX, ela acompanha também essa situação. O Brasil precisava ter um caboclo, um homem caboclo, que era a mistura de todas as raças, que fosse meio pardo, que seria a figura do brasileiro. Então esse é o caboclo que a Umbanda adota como o carro-chefe. Tanto é que a Umbanda, segundo algumas vertentes de Umbanda, ela vem por um caboclo das 7 encruzilhadas. E um caboclo que se diz indígena, porém, ele tem que ser sancionado pelo mundo ocidental. Ele não pode ser simplesmente um caboclo. Esse caboclo teve uma encarnação anterior como um padre. Então ele tem que ter a chancela da igreja. Então ele foi padre, que viveu em Portugal. Depois ele encarna no Brasil como um caboclo, como indígena, falece e se torna o porta-voz da Umbanda. Então a Umbanda nasce, em muitos contextos umbandistas, com esse viés. Eu sou contrário a essa história, eu não defendo essa história, porque esse mito criacional ele é inventado nos anos 70, não no início da Umbanda, que começa nos anos 30, ela realmente a crescer. Esse é o mito criacional da Umbanda, do qual eu discordo. A Umbanda é um processo histórico que vem desde a época dos calundus, que vem no século XVII. Então, Calundu, depois vem a Cabula, depois vem a Macumba, depois vem a Umbanda. Não que esse processo fosse estanque. Existiu o Calundu, acabou o Calundu, criou a Cabula, não. Tudo isso foi um processo... Tudo afro, de mudanças até chegar na Macumba. Quando chega na Macumba, a questão racial ela é estourada. Por quê? Porque os brancos iam na Macumba. E quando é a Macumba? Então, a Macumba começa a despontar no século XIX, como algo importante no Rio de Janeiro. E aí vai virar até um termo que vai ser generalizado e utilizado até hoje até de forma preconceituosa, né? Sim, e esse termo ele não tinha nenhuma adjetivação ruim, porque a Macumba é o nome do instrumento musical. E você vai verificar na história do Rio de Janeiro os carnavais em que a banda de macumbeiros do Exército Brasileiro animava o carnaval. E chamava a banda de macumbeiros. Sim, então você vai encontrar nos jornais do século XIX, no final do século XIX, os jornais com a matéria. Nesse final de semana, no clube tal, vai ter Chora na Macumba com os macumbeiros do Exército Brasileiro que vão animar a festa. Isso está nos batuqueiros, né? No jornal, mostrando que isso ia acontecer. Então, nessa época, o instrumento musical designou a prática. Assim como você fala, o candomblé. A palavra candomblé quer dizer festa também. Então, você vai aonde? Vou no candomblé, que eu vou na festa. Então, a palavra festa virou a religião. A macumba, a mesma coisa. Você vai onde? Vou na macumba, quero no toque. Igual, eu vou no samba. O que é o samba? Samba de roda, samba de coco, um monte de coisa, mas tudo isso é samba. Não tinha esse nome antes. Aí, como designativo da própria música. Era na música, mas que música era? Eu vou no samba. Então, o samba acabou também tendo a mesma coisa. E é idêntico com a macumba. Eu vou na macumba. Tinha um nome para essa prática? Não. O nome foi sendo adquirido, né, ao longo do tempo como algo importante, e aí designou-se a prática espiritual, especialmente de negros no Rio de Janeiro, da etnia bantu, que vinham de uma etnia bantu.
porque a gente vai ter 3 processos de escravização para o Brasil. Primeiro começa com o povo Bantu, que você olhando para a África, é a África subsaariana, que você vai ver os povos Bantus, e aí você vai ver especialmente no lado esquerdo, Cabinda, que é na Angola e a Ponta Cabinda. E aí você vai ver uma grande chegada de escravizados no Brasil que vem dessa região, que são mercadoria embarcadas nos navios negreiros e vem quase que numa reta para o Brasil. Lógico que não é reta porque tem que seguir a corrente marítima, mas é mais próximo essa região do Brasil. Por isso que há muita escravização nessa época. É um arquipélago sul-atlântico do tráfico transatlântico. Sim, do tráfico transatlântico. Você vai encontrar isso na própria formação do mapa. E aí começam a chegar essas populações escravizadas aqui e trazem com elas as suas práticas, que é chamada de quimbanda. Porque a prática espiritual dos povos quimbundo, que vem muita gente que falava a língua quimbunda, chegam no Brasil trazendo a ideia da quimbanda como algo malévolo. Por quê? Porque com a catolização do Império Congo, que dominava o que se chama de Angola hoje, Angola não existia nessa época, era o reino do Congo, que era gigantesco, e essa população chega no Brasil já escravizada em razão da sua não conversão ao catolicismo. Então, se eu não me converto à religião do Estado, da monarquia, eu sou do capeta. Então, o quimbandeiro, a pessoa que frequenta a quimbanda, não é cristã. Então, ela é do diabo. Não é católica, é do demônio. Então, já chega no Brasil essa população já com a pecha de que são do diabo. E isso vai sendo sempre relembrado como a quimbanda algo malévolo, maléfico, do diabo, do cramulhão, do pé rachado, do demônio em geral. Do capiroto. Então essa ideia, e ela vai ser também reafirmada até como um símbolo de poder. Total. Cuidado comigo, que eu tenho isso comigo. Então até como um símbolo de poder. De resistência. Claro, claro. Então, não mexe comigo não. Não, sim, é verdade. Então aí chega depois o Yorubá. Yorubá traz uma figura muito importante que é Exu. Exu é o orixá principal do panteão Yorubá. Sem Exu não se tem nada, porque Exu é o orixá da comunicação. Orixá é uma divindade. Orixá é uma divindade do panteão do povo Yorubá. A palavra orixá vem da frase Eni Orixá da em Yorubá, e quer dizer que aquele que é especialmente escolhido pelo Ori, que é aquela divindade que a pessoa se inicia para ela. Aí que no candomblé raspa a cabeça, que a pessoa vai incorporar. Então isso é a prática do povo Yorubá. E quando o Yorubá chega, traz com ele também essa pecha que Exu é o diabo, lá do povo Yorubá, porque um bispo anglicano chamado Samael Adjaio Crowther escreve um dicionário e ele coloca para a tradução de Satanás, Exu. Ele associa as duas coisas. Sim, ele coloca Satanás como Exu. Então muitos iorubás já chegam no Brasil acreditando que Exu é o diabo. E aí junta com a quimbanda, o Exu entra na quimbanda, a quimbanda é Bantu, Exu é o Yorubá. Então é quando há a bricolagem, o hibridismo, o sincretismo já de tradições diferentes num único espaço. O Exu passa a entrar e passa a ser um diabo realmente. Porque é a ideia também, não mexe comigo que eu tenho Exu. Por isso Exu tranca a rua. Por isso tudo isso, essa imagem violenta, malévola, foi também utilizada pelo próprio povo preto como algo de proteção, de resistência, de evitar que fossem mais vilipendiados, mais torturados, ou até inclusive para mostrar um poder, entre aspas. Tudo isso foi levado em conta nessa construção. Então aí surge o Mário no meio disso tudo, né? Como é que eu vou entender tudo isso na minha vida? Então, logicamente, a minha formação umbandista vai ser a formação o mais católica, apostólica do mundo, porque a Umbanda tem esse viés católico e espírita. A minha formação é essa. Aí eu chego no Islã, me converto ao Islã e fico em crise existencial. Como é que eu sou um muçulmano macumbeiro? E eu abandono por um certo tempo o mundo afro-brasileiro, me dedicando somente ao Islã. E aí certo purismo, assim, né? Sim, porque é comum, é natural que isso aconteça.
Aí eu vou estudar profundamente a historicidade brasileira para entender as questões da escravização dos povos que chegam no Brasil. Identifiquei que dos povos que vinham da mina, que é o Porto da Mina, onde havia a Fortaleza da Mina, que fica hoje Mina, né? No atual, não é na Guiné, acho que fica na Guiné, na atual Guiné. Lá eram embarcados os escravizados que eram do povo Iorubá, do povo Fon, o povo Euê, Jeje, Egbá, dessa ponta esquerda da África, era uma parte de cima, da África acima do Equador, nessa região do Equador, acima do Saara. E aí, essas pessoas chegam no Brasil e aí nossos pesquisadores, Arthur Ramos, por exemplo, vai colocar que 20% era de muçulmanos. Aí já me deu um baque. Aí eu vou estudar que muçulmanos eram esses. E aí eu vejo que foram aqueles responsáveis pela Revolta dos Malês. Na Bahia de 1880. Que eu não conhecia, porque, logicamente, a formação nossa nunca vai abarcar essa revolta. E aí eu fui estudar a Revolta dos Malês e comprei o livro, tem esse nome, a Revolta dos Malês, do professor José Reis. Clássico. Um clássico. Comprei esse livro. E aí eu comecei a ver as interações que existiam entre os muçulmanos e os macumbeiros na Bahia. Não só isso, eu comecei a aprofundar minha pesquisa e comecei a identificar também isso no Rio de Janeiro, com os alufás. Alufás vem de uma palavra iorubá, alufá, que é o sábio muçulmano no povo iorubá, que ensina o Alcorão para as crianças na escola. E que também faz os amuletos de proteção com versos do Alcorão para a pessoa não ser atacada por espíritos e tal. Esses alufás no Brasil vão ter um papel crucial em termos de magias no geral e vão ter uma ligação com a quimbanda também que vai no Rio de Janeiro. Então tudo esse caldeirão chega para mim olhando e como um pesquisador. Fala, não é algo de crença, não é uma crença que isso surgiu, é algo técnico, histórico, isso existiu realmente. Aí eu tive uma manifestação espiritual, que eu incorporei um espírito, numa dessas minhas práticas espirituais que eu fazia, incorporei um espírito que falou assim, olha, você não precisa se preocupar com isso, porque o que você faz, os seus ancestrais também já fizeram. Então não se preocupe. Mesmo assim eu fiquei muito tempo em crise existencial, que só acabou quando eu fui para Meca. Você foi para Meca? Fui para Meca em 2004 para 2005, eu fui para Meca para fazer a peregrinação para Kaaba, né? Para Kaaba, para fazer o Hajj, que é a peregrinação, e lá eu tive uma experiência de incorporação dentro da Kaaba, dentro da mesquita maior. Eu tive uma experiência de incorporação, incorporei alguma coisa, lá tive essa experiência. Eu falei, não é possível divorciar tanto disso ao ponto de eu estar aqui no Hajj, na peregrinação, dentro da mesquita, maior mesquita do mundo, estando fazendo um dos pilares do Islã, que é a peregrinação, e ter uma experiência desse sentido. E aí foi quando eu consegui tirar um pouco, não que isso acabou. Até hoje eu ainda tenho uma crise existencial mínima, mas tenho. Mas quando eu fui morar na Nigéria. Quando eu fui morar na Nigéria... Fascinante, você morou na Nigéria. Morei na Nigéria para estudar realmente. Eu pedi afastamento de licença-prêmio da Polícia Militar por 3 meses e fui para a Nigéria. Imagina, pô, o policial militar, eu pedi uma licença, vou morar na Nigéria. Os caras já crescem o olho, né? O que você tá fazendo? Fui morar na Nigéria e eu fui estudar a prática do culto de orixá na origem, entre o povo iorubá. Sensacional. E aí eu perguntava para as pessoas da religião, não, eu sou muçulmano. A maioria que eu perguntei que faziam culto ao orixá eram muçulmanos. Mas eu falei, por que qual o problema de ser muçulmano? Nossa prática é uma prática ancestral, uma prática ligada aos nossos ancestrais, aos nossos parentes, ao nosso sangue, ao nosso DNA. Então não estou colocando algo no lugar de Deus, porque no Islã a questão maior é quando eu troco Allah por alguma coisa. Então eu coloco algo no mesmo patamar de Deus.
Allah é Deus em árabe, a palavra Allah quer dizer Deus, para a língua portuguesa. Então, quando eu coloco alguma coisa no lugar de Deus, o que nós não fazemos isso, porque Deus continua lá no lugar dele. O nome que vai se dar na língua iorubá para Deus é Olodumare. Allah em árabe, mas é a mesma figura, se você for pensar no Criador e assim por diante. Alguns dizem que não. Pesquisadores discordam dessa minha opinião, mas eu tenho essa opinião e outros concordam comigo. Então, há dois ramos que falam, não, Allah é uma coisa, Olodumare é outra. Mas, para mim, como pesquisador, também é uma mesma coisa, se você pensar naquele que cria as pessoas e organiza o mundo como um todo, é o Olodumare ou Allah para os muçulmanos. Então eu comecei a ver essa interação que existia e vivenciei isso entre as pessoas, de chegar num momento em que havia uma consulta feita ao orixá usando uma noz de cola com 4 segmentos que você utiliza como um oráculo. E quando saía uma resposta muito positiva, eles diziam Sallallahu alaihi wasallam, que quer dizer paz e bênção sobre o profeta Muhammad, algo exclusivo do Islã. Eles diziam isso numa prática ligada ao culto de orixá. E eu comecei a ver essa interação que existia. E eu fui me aprofundando cada vez mais nisso, não só na África, mas eu fui estudar também a manifestação do Islã no Oriente, em especial na Indonésia. E aí eu comecei a ver que na Indonésia é muito mais forte que na África ainda. Lá todo mundo tem altar na sua casa para os ancestrais, altar para o gênio que protege a casa. É uma interação com essas práticas muito maior do que o povo africano ainda. Uhum. E aí eu fui vendo. Então, foi me dando um alívio no coração, de vendo que no mundo essas práticas tinham esse hibridismo, como a gente vai encontrar também no Brasil, a Umbanda com o catolicismo, com o espiritismo, com a prática indígena. Também aconteceu a mesma coisa com o Islã em diversos países pelo mundo. Fascinante. Ô Mário, te peço até que, né, se puder, né, que você volte outras vezes para a gente entrar mais nas especificidades aqui. Foi uma aulaça, aprendi horrores aqui. E põe aqui na tela, Voz de Minha Alma, Leozão da Massa, põe o templo também, Pantera Negra. Aliás, adorei o nome, porque na minha cabeça de historiador eu já lembro de todos os Panteras Negras e da resistência afro-americana. Então, o nosso templo é um templo de Umbanda, no segmento chamado Molocô, e é o templo espiritual Caboclo Pantera Negra. Como falei, o caboclo na Umbanda tem um papel importantíssimo é o ser da terra, ligado ao Brasil, à prática afro-brasileira. Então, por isso que o caboclo sempre vai ter um papel preponderante nas práticas umbandistas. E eu acabei me iniciando, né, ao longo da minha vida, não só na Umbanda, mas outras práticas também afro-brasileiras, até para aprender melhor sobre elas também. Sensacional. Põe o link aqui também para o pessoal acessar no chat. Põe de novo na tela o livro do também, por que não, né, professor e sacerdote Mário Filho, que tem essa trajetória impressionante, inclusive na Força Policial do Estado de São Paulo. E também tem um outro, que é o islamismo. Da mesma editora Scalo, que é o islamismo. Procurem aí também. E o Mário vai voltar outras vezes, certamente vai dar um curso aqui no ICL para a gente inaugurar, né, essa iniciação às religiões afro-brasileiras, seus mitos, ritos e intolerâncias contra ela, historicamente colocadas, como o Mário brilhantemente mostrou aqui. Mas antes das perguntas finais aqui da reta final, deixa eu até... Como é que você falaria no templo Pantera Negra que algo foi abençoado? Olodumare Agbe-o. Olodumare abençoe você. Então, algo que foi abençoado é Agbe, que foi abençoado. Então, eu vou pedir para você aqui em primeiríssima mão, ó, você é o primeiro convidado que vai acompanhar aqui o anúncio de um livro, textos, memórias, histórias, crônicas, que eu fui escrevendo no portal do ICL Notícias desde 2023. Eu cheguei no Chico Alves, o editor-chefe do portal, falei, Chico, historiador aqui quer escrever elaboradores, memórias, histórias, coisas dolorosas, e comecei a escrever e tal. Envolve história do Brasil, textos mais intimistas sobre amor, luto, história geral, né, mas também a história afro-brasileira. Põe na tela aqui, Voz de Minha Alma, o link da autonomia literária. Olha lá, ó.
crônico e anacrônico, escritos de um operário do tempo e do fim do mundo como a gente conhece. E essa capa que você está vendo aí, Mário, é do Jean Willis. Ele faz um Saturno do Goya devorando os filhos, só que ao invés de colocar os filhos, ele põe as notícias. Então, está devorando as notícias ali, ó. Acabou de tá no pré-lançamento pela Autonomia Literária, que eu agradeço, o Cauê e companhia, e a gente colocou no meio da rua, no meio do redemoinho. E aí eu peço a você gentilmente que abençoe aqui as crônicas desse historiador. Não vou abençoar o livro, porque o livro não dá para nós abençoarmos. Mas abençoar o trabalho que você desenvolve. Então, que o Lodomari abençoe, que traga para você sucesso, prosperidade, caminhos abertos e que você consiga, com esse livro, alcançar muitas pessoas, trazendo um látego, um refrigério à alma das pessoas, especialmente aquelas que se identificam com esse viés que você apresenta nesse programa. Lindamente aí, ó. Melhor impossível. Põe de novo na tela aqui, voz de mel. Põe o link no chat também para todo mundo entrar aí, prestigiar o livro. E aqui já nasceu aqui, abençoado o trabalho. Axé-o, que assim seja. Só queria deixar uma única observação. Eu tenho um canal do YouTube. Ah, sim, põe aqui também, tá no roteiro. Sim, olha lá, ó. Tradição Mário Filho também, que nós temos um trabalho lá de divulgação das religiões afro-brasileiras, da questão importante das pessoas conhecerem. Então, quem quiser também assistir aos nossos vídeos, fica convidado também. Maravilha. Põe no chat depois também para o nosso grande público assistir, acompanhar o trabalho do Mário. O Templo Pantera Negra fica em Santana, né? Um pouquinho depois de Santana, vindo do centro, indo para a Serra de Mariporã, fica no bairro chamado Alto do Mandaqui, na Avenida Zunkler 973. As pessoas podem ir... Nosso terreiro, ele não é aberto ao público, não porque é uma questão de ser segredo, nada disso. É porque eu tenho uma restrição da prefeitura de lotação. Então, se eu deixasse o terreiro aberto, haveria lá um número maior do que a lotação permite. Então, para que a pessoa possa participar dos nossos encontros, ela precisa fazer inscrição no nosso site. Então, acompanhar o templopanteranegra.com.br, que lá vai ficar o link para que a pessoa se inscreva em nossos trabalhos. E ela pode participar, porque eu tenho um número limitado de vagas, que são só 55 vagas. Porque mais do que isso, ultrapassa a lotação que a prefeitura colocou para o meu terreiro, que são 93 pessoas que podem estar ao mesmo tempo no meu templo. Entendi. As pessoas se inscrevem no seu site? Se inscrevem no site para poder participar, porque tem que somar entre os membros do templo mesmo e o pessoal que vai assistir a nosso trabalho. Sensacional. Ó, parabéns pelo trabalho. Mas antes de terminarmos aqui essa grande prosa, tem duas questões para você. Primeiro, antes da pergunta que eu vou fazer final, você vai olhar para aquela câmera ali. Fala da indumentária, a indumentária que você está usando, a roupa. Ok. É uma roupa muçulmana ou é uma mistura híbrida? Veja, essa é uma roupa que se usa em África. É uma roupa tradicional que se usa entre os africanos, especialmente entre os iorubás. Não só eles, você vai encontrar entre os nigerianos, Igbo, Hausa, Yorubá, que vão usar essa vestimenta, inclusive também esse chapéu. Como que é o nome específico do chapéu? Esse chapéu se chama filá. Filá? Filá é esse chapéu. Então ele tem uma aba que ele fica para a direita. Na construção hoje do uso do filá na cabeça, quem é casado usa essa parte para o lado esquerdo do corpo. Que é o seu caso. Que é o meu caso. Quem é solteiro usa para o lado direito do corpo. Então, para indicar também que é uma pessoa que está solteira ou que é casada. Não, é porque é uma convenção social do povo iorubá nesse sentido. Então, quem é casado usa para isso. Mas isso é novo, não é tão antigo isso. Não é do século XIX. É uma tradição inventada. É uma tradição mais nova, deve ter uns 50, 60 anos, mais ou menos isso. Então, é uma vestimenta que o povo da Nigéria usa muito, mas não só nigeriano. Você vai encontrar no Benin a mesma coisa. Então, é uma vestimenta muito ligada à tradição africana no geral, não só do povo iorubá. O chapéu, sim, é do povo iorubá. A calça e a camisa, não.
Sensacional. Linda, inclusive. Obrigado, obrigado. E, Mário Filho, muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina. Vamos continuar essa prosa. Tá convidado a voltar outras vezes, a gente vai combinando. Ok. E eu quero te fazer uma pergunta na lente da verdade aqui. Ok. Pensando em toda a sua trajetória, nessa síntese, nesse hibridismo, nessa visão, inclusive ecumênica que você tem das religiões ou das práticas culturais, religiosas, históricas, o que é o Brasil? O Brasil é uma mistura de diversos pensamentos que, infelizmente, são colonizados. Então, o Brasil, hoje, ele é uma construção em que um determinado grupo de pessoas domina a opinião. Então, é a opinião do colonizador sobre o colonizado. Então, nós temos uma mistura de povos que toda essa mistura ela foi deixada de lado para que essa elite, que até o professor Gessé de Souza fala, a elite do atraso, essa elite que construiu o pensamento divorciado de uma realidade daquilo que o Brasil é. Então, como nós conversamos agora aqui, como é possível uma pessoa que tinha duas graduações, duas pós-graduações e não conhecia a Volta dos Malês? Então, essa construção de um Brasil paralelo foi muito mal feita. Foi muito mal feita, ou melhor dizendo, foi muito bem feita para o bem deles e para a nossa derrocada. Então, o ICL é, na minha opinião, um dos carros-chefe da desconstrução do colonialismo. Então, o ICL é um canal decolonial. E nós precisamos de mais ferramentas decoloniais, porque o Brasil é um país colonial ainda, colonizado, o pensamento nosso é colonizado, o nosso pensamento é eurocêntrico, é americanófobo, tudo é ligado ao pensamento do American Way of Life, tudo isso, a igreja evangélica nossa, ela é influência americana, nossa construção é feita na elite do atraso, dessa construção do povo ser emburrecido cada vez mais com um viés reacionário, e isso é um problema que nós temos que enfrentar. E o ICL tem feito isso de forma maravilhosa. Eu acompanho a programação do ICL, assisto aos jornais do ICL, pena que ainda não tem tanta visibilidade quanto esse outro paralelo tem, infelizmente. Totalmente. Muito obrigado mais uma vez, meu caro. Imagina, prazeraço. Eu agradeço. Obrigado, grande público, produção, beijo no coração e até semana que vem. Tchau. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL.